Porque Lúcifer, o adversário de Deus, desceria ao silêncio de uma montanha para reivindicar o corpo de Moisés, um homem cujo espírito já havia partido. Porque o governante das trevas se preocuparia com os restos mortais de um profeta. Estas não são perguntas de curiosidade, são perguntas que abrem uma porta para um dos eventos mais misteriosos das Escrituras, um momento preservado nas breves, mas impactantes palavras de Judas 1:9. Neste exato momento, nesta mensagem, você está prestes a ver porque o céu interveio, porque o arcanjo Miguel se apresentou e porque o destino de uma nação e a futura revelação do próprio Cristo estava ligado a um corpo escondido no vale de Moabe. E à medida que isso se desenrola, você entenderá algo mais profundo. O que Deus protegeu em Moisés, Ele ainda protege em você. A história começa na quietude que seguiu ao último suspiro de Moisés. Nenhuma multidão se reuniu, nenhum sacerdote se aproximou, nenhuma família estava por perto. Havia apenas o som do vento sobre o Monte Nebo, o lugar onde Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida, mas não entrasse nela. As Escrituras dizem algo surpreendente, algo tão extraordinário que muitos crentes passaram a vida inteira sem perceber. Ele o sepultou, e ninguém sabe o lugar do seu sepultamento. Deuteronômio 34:6. O próprio Senhor sepultou Moisés. E é aqui que o mistério se aprofunda. Porque se o túmulo foi escondido por Deus, como o inimigo sabia onde encontrá-lo? E mais importante, por que ele o estava procurando? Antes que essa jornada termine, você verá o motivo de Lúcifer, a autoridade de Miguel, o significado por trás do túmulo oculto, e como esta antiga disputa pelo corpo de Moisés revela a natureza da guerra espiritual, da proteção divina e da soberania de Deus. Esta não é meramente uma história sobre o céu e o inferno. É uma revelação de como Deus guarda seu propósito, seus servos e suas promessas, mesmo depois que seu trabalho terreno termina. Os momentos finais de Moisés não foram uma cena de declínio, fraqueza ou falta de fôlego. As Escrituras são intencionais ao nos dizer que seus olhos não estavam turvos, e que sua força não o havia abandonado. Deuteronômio 34:7 não descreve um velho sucumbindo ao peso do tempo. O texto descreve um servo cuja missão havia chegado à sua conclusão sagrada. Do alto do Monte Nebo, Moisés estava sozinho, mas não abandonado. A terra prometida estendia-se diante dele, brilhando sob a luz do sol. Os vales de Efraim, as cordilheiras de Judá, o distante vislumbre do mar ocidental, a herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ele havia liderado uma nação por 40 anos através de desertos, rebeliões, milagres e julgamentos. Sua vida se desenrolou em 3 capítulos divinos, cada um moldando para um propósito maior do que ele mesmo. 40 anos no Egito, criado como um príncipe, aprendendo a linguagem do poder. 40 anos em Midian, escondido na obscuridade, aprendendo a humildade dos pastores. 40 anos no deserto, liderando um povo obstinado com o fogo de Deus sobre si. Poucas vidas foram tão divididas. Menos ainda foram tão intencionalmente moldadas. E então, no momento conhecido apenas pelo céu, Moisés recebeu o chamado que nenhum profeta poderia recusar. Não foi morte por doença, nem por idade, nem por ferimento humano, mas um chamado de Deus. Não havia sacerdote para ungí-lo, nenhum povo para lamentá-lo, nenhum ritual para marcar a transição. Pela primeira vez desde o Éden, o próprio Deus sepultaria um ser humano. As Escrituras registram algo de tirar o fôlego em sua simplicidade. Assim, Moisés morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deuteronômio 34:5. A expressão hebraica segundo a palavra do Senhor carrega a ideia de morrer pelo beijo ou pela ordem de Deus, uma transição íntima, não trágica. Moisés não caiu, ele foi recebido. Aqui, a terra testemunhou um momento que somente o céu poderia compreender. O encerramento da missão terrena de Moisés é a continuação de um propósito que nem mesmo o inferno poderia ignorar. E isso nos leva a um detalhe que muitas vezes é negligenciado, mas eternamente significativo. Mesmo na morte, o corpo de Moisés não foi abandonado ao processo natural do sepultamento. O próprio Senhor assumiu a responsabilidade por seu lugar de descanso. Não porque Moisés fosse frágil, não porque a sepultura precisasse de proteção contra os homens, mas porque o plano de Deus para Moisés se estendia além de sua vida terrena, abrangendo aliança, profecia e autoridade divina. Este é o ponto crucial em que todo o mistério se baseia. Porque quando Deus esconde algo, o inimigo se desespera para descobri-lo. E quando Deus reivindica algo, as trevas correm para desafiá-lo. A morte de Moisés não foi um fim. Foi um campo de batalha à espera de ser revelado. Há uma passagem silenciosa nas Escrituras que parece quase curta demais para o peso que carrega. Uma passagem tão discreta que muitos a ignoram sem perceber o tremor subjacente às suas palavras.
Ele o sepultou, e ninguém sabe o lugar da sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34, 6. Este momento se destaca em toda a história bíblica. O Criador, aquele que formou Adão do pó, se curva mais uma vez para devolver o pó à terra. O próprio Senhor se torna a testemunha, o oficiante e o guardião da sepultura de Moisés. Nenhum outro profeta recebeu essa honra. Nem Abraão, nem Davi, nem Isaías, nem mesmo Elias, que foi levado sem ver a morte. Apenas Moisés. E esse ato solitário de Deus levanta questões que ecoam por todos os séculos de fé. Porque o Senhor escolheu sepultá-lo pessoalmente. Porque ocultar o local. Porque envolver o túmulo em segredo divino em vez de lembrança humana. Para entender o peso desse sepultamento, devemos lembrar quem Moisés era, não apenas para Israel, mas para as nações ao seu redor. Moisés era mais do que um líder. Ele era o legislador, o intercessor, o mediador da aliança, o profeta que falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Um túmulo marcado com seu nome teria se tornado mais do que um memorial. Teria se tornado um ímã para a adoração. Israel já havia demonstrado a rapidez com que seus corações podiam se inclinar para a idolatria. Um bezerro de ouro forjado na impaciência. Serpentes de bronze erguidas no desespero. Altares construídos sem mandamento. Rituais formados pelo medo em vez da fé. Se o túmulo de Moisés estivesse visível no Monte Nebo, o povo teria retornado a ele repetidas vezes, buscando orientação, rituais, bênçãos, sinais e símbolos não designados pelo Senhor. O túmulo teria se tornado um santuário de devoção equivocada. Então o Senhor removeu essa possibilidade. Mas o sepultamento oculto não se tratava apenas de proteger Israel da idolatria. Havia algo mais profundo, algo eterno, se desdobrando no silêncio daquele vale. O túmulo oculto fazia parte de uma linha do tempo profética. Moisés estava destinado a aparecer novamente, séculos depois, no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, conversando com Cristo sobre seu sacrifício vindouro. Um corpo corrompido não poderia participar daquele momento. Um corpo profanado não poderia cumprir aquela profecia. E o inferno sabia disso. O inimigo observa padrões. Ele estuda os movimentos de Deus. Ele sabe que, quando Deus age em silêncio, a ação raramente é pequena. Uma sepultura escondida pelo próprio Senhor, um profeta sepultado por mãos divinas, um corpo ocultado do conhecimento humano, eram sinais. Para o reino das trevas, eram alarmes. E assim, o vale de Moabe, silencioso, sem marcas, intocado, tornou-se um ponto focal da tensão espiritual. O que Deus escondeu, o inferno buscou expor. O que Deus selou, o inimigo tentou reivindicar. É aqui que o mistério toma um novo rumo. Porque a sepultura que nenhum homem conseguia encontrar não estava escondida dos olhos do adversário. Lúcifer conhecia seu lugar, não por revelação, mas por obsessão. Não por permissão, mas por rebeldia. E, ao se aproximar daquele solo sagrado, a razão para o segredo celestial finalmente seria revelada. O vale onde Moisés foi sepultado deveria permanecer intocado, um lugar conhecido apenas por Deus, selado por sua vontade, guardado por sua soberania. Contudo, o silêncio daquele solo sagrado não permaneceu inabalável. O que nenhum olho humano testemunhou, o reino das trevas observou atentamente, pois o inimigo é atraído não apenas para lugares de morte, mas também para lugares de propósito divino. E assim, na quietude de Moabe, uma presença se aproximou, uma presença que não deveria estar ali. Não com trovões, não com espetáculo, mas com uma distorção do próprio ar, uma quietude profunda demais, uma sombra que se inclinava onde nenhuma sombra deveria se mover. Lúcifer havia chegado, não com as imagens grosseiras frequentemente pintadas pela imaginação, mas com os resquícios da majestade que outrora ostentava antes de sua queda. As Escrituras o chamam de acusador, aquele que se opõe, aquele que busca corromper o que Deus consagrou. O adversário não vagueia sem rumo, ele segue os rastros da intenção divina. E no corpo de Moisés, ele viu algo que ansiava profanar. Para ele, aquilo não era um cadáver. Era uma oportunidade de distorcer um legado que moldara nações e revelara a santidade de Deus. Moisés representava a lei, a aliança, a autoridade e a profecia, pilares que Lúcifer sempre tentou minar. Se ele pudesse reivindicar o corpo, ele poderia transformar a lembrança em idolatria, sabotar profecias futuras, minar a credibilidade da lei e distorcer o símbolo de um servo que caminhara tão perto do Senhor. O movimento de Lúcifer em direção à sepultura não era motivado apenas pelo ódio, era motivado por estratégia. Ele se aproximou do local de descanso oculto com um propósito deliberado. Cada passo carregava o peso da rebeldia. Cada intenção carregava o cheiro da corrupção. Há uma verdade perturbadora aqui.
O inimigo muitas vezes busca os lugares que Deus intencionalmente ocultou. Ele ataca as coisas que Deus valoriza. Ele se move em direção a tudo que o céu tocou. E naquele túmulo, Lúcifer acreditou ter encontrado algo vulnerável, algo deixado desprotegido no silêncio de Moabe. Mas o que ele calculou mal foi o caráter de Deus. O Senhor não enterra seus servos em segredo e depois os deixa expostos. Ele não esconde o que não pretende proteger. Ele não consagra o que não defende. E assim, quando Lúcifer estendeu a mão em direção ao lugar onde Moisés jazia, em direção a um propósito que ele não conseguia entender e a uma fronteira que ele não tinha o direito de cruzar, a tensão espiritual naquele vale mudou. Porque onde as trevas invadem, a luz responde, e o céu não demora. O que aconteceu naquele vale escondido não tinha a ver com um cadáver, tinha a ver com propósito. Lúcifer não confrontou Miguel porque queria a posse de carne sem vida. Ele o confrontou porque Moisés representava algo que o inimigo temia em todos os níveis do plano de Deus. Moisés era perigoso para o reino das trevas mesmo na morte. Havia 3 razões, 3 pilares de significado espiritual, que faziam de Moisés um alvo. Primeiro, aliança. Moisés não era apenas um líder. Ele era o portador da lei, aquele por meio de quem Deus introduziu uma aliança que expôs o pecado e revelou a santidade. Por meio dele vieram os mandamentos, os estatutos, o fundamento da compreensão do certo e do errado. Lúcifer sempre tentou distorcer o que Deus estabeleceu. Se ele pudesse corromper o vaso associado à lei, poderia distorcer a reverência que Israel tinha por ela. Transformar a memória de Moisés em idolatria teria sido um triunfo para as trevas. Segundo, glória. Moisés foi um dos poucos humanos que irradiaram fisicamente a presença de Deus. Seu rosto brilhou depois que ele falou com o Senhor no Sinai. Essa glória, refletida, emprestada, mas inegavelmente real, enfureceu aquele que outrora carregou a luz antes de cair. Lúcifer despreza lembranças do que ele costumava ser. Tocar o corpo de um homem que caminhou para a glória divina e viveu teria sido uma profanação que ele ansiava cometer. Terceiro, profecia. Esta era a razão mais séria de todas. Moisés não havia terminado. Séculos após seu sepultamento, ele estaria ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Cristo sobre seu sacrifício vindouro. Aquele momento não era simbólico. Era um alinhamento profético, a lei e os profetas ao lado do Messias como testemunhas de sua missão. Se o inimigo pudesse corromper o corpo, ele poderia tentar interferir em um momento que o céu já havia escrito na eternidade. Lúcifer não queria os ossos. Ele queria perturbação. Ele queria contaminação. Ele queria macular o que Deus havia separado para a revelação futura. Mas o sepultamento foi oculto. O propósito estava selado. E no momento em que Miguel declarou, "O Senhor te repreenda", a tentativa do inimigo desmoronou. O corpo permaneceu intocado porque a profecia ainda não havia se cumprido. O que Deus reivindica, ele protege. O que Deus separa, ele guarda além do alcance das trevas. E Moisés, legislador, intercessor, servo, permaneceu preservado para um propósito que Lúcifer não podia alcançar nem impedir. Miguel não aparece com frequência nas Escrituras, e talvez seja isso que torne sua presença tão significativa. Quando a Bíblia o menciona, nunca é em momentos comuns. Ele entra na história apenas quando a batalha transcende a compreensão humana, quando o conflito espiritual atinge um ponto que exige a autoridade do príncipe guerreiro do céu. Nos escritos de Daniel, ele aparece quando a resistência demoníaca impede a transmissão de uma mensagem divina por 21 dias. Nenhum anjo inferior conseguiria romper essa resistência. Mas, no momento em que Miguel chegou, o equilíbrio mudou. Sua presença não foi uma demonstração de força, foi a chegada do veredito de Deus no campo de batalha do invisível. Em Apocalipse, ele está na vanguarda do maior conflito que os céus já testemunharam. Quando o dragão se levanta, são Miguel e seus anjos que o confrontam, expulsando Satanás, não por negociação, não por debate, mas por uma fidelidade inabalável à vontade de Deus. O que torna Miguel tão formidável não é seu poder, mas sua postura. Ele é um ser de guerra, mas não se exalta. Ele possui força, mas jamais fala com orgulho. Ele confronta a rebelião, mas se recusa a agir com autossuficiência. É por isso que seu confronto com Lúcifer naquele vale oculto é tão significativo. Quando o inimigo exigiu o corpo de Moisés, Miguel poderia ter argumentado. Ele poderia ter apelado para a obediência de Moisés, seu chamado, sua aliança. Mas ele não disse nada disso. Em vez disso, invocou a única autoridade que o inferno não pode desafiar: que o Senhor te repreenda. Essas palavras revelam quem Miguel realmente é. Ele é o anjo que se recusa a reivindicar a glória para si mesmo. O anjo que se submete inteiramente ao comando do Senhor. O anjo cuja força não provém de sua própria posição, mas da submissão absoluta àquele a quem serve. E é precisamente isso que enfurece Lúcifer.
Porque Miguel personifica tudo o que o inimigo rejeitou: obediência em vez de rebeldia, humildade em vez de arrogância, submissão em vez de autoentronização. O confronto deles no vale não foi meramente um choque de papéis. Foi a colisão de duas realidades espirituais, uma fundada no orgulho, a outra na reverência. É por isso que Miguel foi enviado. É por isso que ele se colocou entre as trevas e o corpo que Deus havia reivindicado. E é por isso que sua aparição pôs fim ao conflito instantaneamente. Onde Miguel está? Ele está porque Deus falou. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas uma história antiga e escondida em um breve versículo. É uma janela para a maneira como Deus lida com o seu povo, como ele defende, como ele protege, como ele se coloca entre os seus filhos e as reivindicações do inimigo. Moisés nunca viu o confronto. Ele nunca testemunhou Lúcifer se aproximando. Ele nunca ouviu Miguel falar em seu nome. Ele já havia entrado na eternidade. Mesmo assim, o céu ainda lutou por ele. Só isso já revela algo profundo. A proteção de Deus sobre a sua vida não se limita à sua consciência. Você não precisa presenciar a batalha para que Deus a vença. Você não precisa sentir o perigo para que ele se coloque entre você e o mal. Você não precisa entender o ataque para que ele o silencie. O comportamento de Lúcifer naquele vale reflete a maneira como ele ainda age hoje. Ele transgride. Ele faz reivindicações que não lhe pertencem. Ele tenta definir você por suas falhas, seus pecados, seu passado, suas fraquezas, assim como apontou os erros de Moisés para justificar suas exigências. Mas a mesma verdade dita naquele lugar oculto permanece inalterada. O inimigo não tem a última palavra. O Senhor tem. Miguel não defendeu Moisés, estando seus pontos fortes. Ele não justificou a dignidade de Moisés. Ele não tentou superar o acusador em argumentos. Ele simplesmente declarou a autoridade de Deus. O Senhor te repreenda. E essa é a mesma autoridade que se exerce sobre aqueles que pertencem a Cristo. Neste momento, em lugares que você não pode ver, Deus está guardando coisas que você nem sabia que estavam sob ataque. Seu propósito, seu futuro, seu chamado, sua identidade, seu nome. Ele protege as partes da sua vida que o inimigo tenta corromper, as áreas que ele tenta reivindicar e as promessas que ele tenta anular. A batalha pelo corpo de Moisés nos ensina que o inimigo sempre tentará lutar pelo que Deus valoriza, mas Deus sempre lutará com mais afinco. Sua palavra está acima de acusações, acima das trevas, acima das mentiras, acima de toda alegação feita contra você. Você pode não testemunhar a mudança no mundo espiritual em seu favor. Você pode não ouvir a voz de Miguel ou ver o vale onde o conflito acontece. Mas o céu luta por você com a mesma certeza, a mesma autoridade e a mesma vitória que conquistou naquele dia. A disputa em Judas 1:9 não é uma história de medo. É uma história de segurança. Um lembrete de que Deus defende os seus, mesmo após o último suspiro. E se ele preservou o corpo de Moisés para um propósito escrito na eternidade, ele guardará o chamado que colocou em sua vida com a mesma determinação. Você não está desprotegido. Você não está indefeso. Você não está sob domínio das trevas. Onde Deus falou, o inimigo não pode se apoderar. O conflito pelo corpo de Moisés não é apenas um momento preservado nas Escrituras. É uma declaração de quão ferozmente Deus defende aqueles que ele chamou, escolheu e selou. Se ele guardou um profeta na morte, quanto mais ele o guardará em vida. Se ele enviou Miguel para silenciar uma acusação em um vale escondido, quanto mais ele silenciará toda voz das trevas que se levanta contra o seu destino. Esta mensagem é um lembrete de que você não está trilhando este caminho sozinho. Mesmo quando você se sente invisível, o céu o vê. Mesmo quando você se sente vulnerável, Deus o cerca. Mesmo quando você sente o peso das acusações, o próprio Deus fala em sua defesa. Portanto, se esta verdade o fortaleceu, compartilhe-a, deixe que outros ouçam que o inimigo não quer que saibam. Deus luta pelo seu povo até mesmo nos lugares invisíveis. E se você é novo por aqui, quero convidá-lo a ficar conosco. Inscreva-se, clique no sino de notificações e faça parte de uma comunidade que busca compreensão, profundidade e verdade bíblica com reverência e clareza. Porque o próximo estudo vai ainda mais fundo. No vídeo a seguir, exploraremos um dos mistérios mais negligenciados das Escrituras, a identidade da esposa de Caim e a linhagem oculta das primeiras gerações após o Éden. Um assunto raramente discutido, mas essencial para a compreensão dos fundamentos da história humana. Já está disponível e deve estar aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique, continue conosco e deixe a jornada pelas Escrituras se desenrolar com clareza e honra. Que Deus o abençoe, o fortaleça e envolva sua vida com sua proteção e paz.